eu entendo o seguinte, até uma pequena similaridade entre a diretoria do Atlético e a do Cruzeiro, com a seguinte ressalva: o Cudê que cavou a própria saída dele no Atlético. Mas quando o Atlético fica sem treinador, ao invés de buscar um treinador dentro de uma filosofia a ser adotada pelo clube, saiu. É esse? Não, é não. É esse? Não, é não. É esse aqui? Ah, também não. E foi até chegar no Filipão, o cara que estava aposentado e, assim, diferentes estilos e nenhum naquilo. Por exemplo, qual a semelhança Filipão-Cudê? Você não tem uma liga. Então, o Atlético, para mim, erra nisso. E no Cruzeiro, num certo sentido, da mesma forma. Mesmo ficando evidente, para mim, o caso do Daniel, o Alisson, que para mim sobra no meio de campo e não é aproveitado, é indisciplinado, mas o cara às vezes vê um tanto de bobagem e não joga, eu sei que isso é difícil. Então acho que o Pepa perdeu um pouco a mão em algumas situações. O erro foi demitir sem ter esse alguém. Então quando eu olho essas duas situações, porque querendo ou não o Atlético só ganhou o carimbo de SAF, mas já era uma SAF, uma postura de SAF, cara, você espera uma administração mais organizada, mais profissional, e aí você demite e não tem ninguém. E aí sai catando treinador, não tem, e aí quem aparecer tem que ir no exterior, porque aqui não agrada, e por uma confusão. Para mim, às vezes, é papel amador quando você faz isso, sabe? Falta planejamento, e tá aí. Quem que é o treinador? Aro Carpini. Não, já não dá mais, já foi, um abraço. E fica aí o Cruzeiro refém e aquilo que eu estava ouvindo esses dias o Lélio lá no Barba Cabelo e Bigode, ele falando, porra, vai estar parada aí. A data FIFA, a hora era agora que você está com o cara para estar conhecendo, ganhando tempo. É o seguinte, eu acho que pelo menos essa SAF do Ronaldo, essa gestão do Ronaldo à frente do Cruzeiro, ele pelo menos ele tem coerência, porque ele tinha o Pesolano e pensou no Pepa. São estilos muito, muito parecidos. Agora, realmente, demitir sem ter um camarada para vir e assumir, eu acho que é um vacilo, né? Porque o camarada já podia ter chegado aqui na terça-feira e já está trabalhando desde então. Não sei se era o momento do Pepa cair, né? Mas o certo é que a atuação domingo e somada à declaração do Rafael Cabral, eu acho que acabou apagando incêndio com gasolina. A verdade é essa. Pois é, algum acréscimo aí, Júnior? Porque nessa perspectiva do Cruzeiro aí, até agora, sobre estilo de SAF, foi até bem dito, acho que foi pelo Lélio, com você, não sei agora, o Ronaldo foi coerente, né? Mas eu acho que houve um erro com relação a isso aí, essa demissão sem um devido planejamento. Muita coisa tem sido feita de forma positiva, mas nessa aí, realmente para mim, eu acho que foi um grande vacilo. E quero mandar um abraço aqui para o Rock Galo, ele que é dos grandes vocalistas que nós temos aqui, cara, nota 1000, também o Moisés Cristiano, que é motoboy, atleticano. Um abraço para ele. Acompanha tudo, gente boa demais. Então esses dois e o Rock Galo, grande parceiro, então legal demais ver essa turma aí. Tá mandando abraço aí para vocês também, viu? Um abraço para ele. A gente volta a falar daqui a pouco mais, só que só para ficar essa pontinha de... Em algum momento também a imprensa contribuiu para que o clube pensasse que estava brigando por mais do que podia. Deixa essa interrogação aí para a gente pensar. Ou vocês querem já falar de uma vez? Porque em algum momento tem hora que eu vejo que o cara acha que ganhou, fez uma boa partida e muda a pretensão do time de uma hora para outra, sabendo que a realidade de um jogo não é a realidade de 38. Né? Acho que o início do Cruzeiro ali deu uma tendência, mostrou algumas coisas. O Cruzeiro fez uma boa partida contra o Botafogo, fez uma boa partida contra o Palmeiras, inclusive, perdeu por vacilo, mas não sei, eu acho que em algum momento eleva-se demais esse pote e depois você fala assim, poxa, mas eu não tenho tanto recurso. E aí você joga na conta do treinador. As atuações do Cruzeiro, você pode ter certeza que você pode pontuar os piores jogos do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo, que ele venceu por 1-0, tá? Contra o Goiás, que ele perdeu em casa por 1-0. Contra o Coritiba, mesmo tendo 1, 2 chances também, foi um jogo
muito ruim contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Então a gente está falando de 4 jogos em 19 no primeiro turno. 19. E a última partida do primeiro turno foi contra o Palmeiras. Ele, por exemplo, foi injusta a derrota dele para o Atlético no Clássico, por 1-0. Foi injusta a derrota o empate com o Flamengo lá no Rio. A derrota para o Corinthians em São Paulo foi injusta. Então tem alguns resultados, embora o futebol não seja feito, né, de justiça, mas de competência de quem tem competência para colocar a bola lá na casinha, que é o que dita o futebol. Então o Cruzeiro, que tem a 4ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, ele tem o 17º ataque do brasileiro. Então o ataque dele é um ataque, né, que está lutando contra o rebaixamento. E a defesa, não dizem que defesas ganham títulos? Era para o time estar lá em cima na tabela. Mas, realmente, eu acho que o principal, ele acaba ficando escanteado. Você sabe qual que é o principal? É que o Cruzeiro não tem tanta qualidade assim. E não teve. E aparecia muito, era o trabalho do treinador. Agora ele já foi embora, que o Cruzeiro também, pelo que houve de apuração, ele perdeu o elenco, vai ter que dar o tiro certeiro, né, para ele continuar firme no campeonato e passar longe do Z4. Então vamos lá. Júnior, algum acréscimo, Júnior? Cara, eu tô falando já há algum tempo e o Cruzeiro ficou numa seca de vitórias aí gigante, tá? A zona tá aproximando. A distância que já foi maior tá ficando curta. Então, se você não começar a vencer, você vai cair em algo complicado. E já está nesse momento aí de um número significativo de jogos sem vitória. E se você não encontrar essas vitórias logo e não reagir, basta ver um América. Já deu uma acordada. Então, o Cruzeiro tem que obter vitórias, e eu concordo. O Cruzeiro até foi, muitas das vezes, com resultado injusto. Apresentava um bom futebol e não vencia. Isso aconteceu várias vezes, mas por quê? O Cruzeiro foi montado com muito jogador de criação e sem jogador de finalização. E aí, quando buscaram o Gilberto, já tinha passado, Dourado, e aí eu vi muita gente ao longo do tempo detonando o Edu. Eu vou te falar, viu? Na minha modesta opinião, o Edu não teria feito tão feio quanto os dois. O Gilberto. Mas, Júnior, eu vou não discordar. Que é craque, não. Não, deixa eu só discordar de você de duas coisas. Primeiro, o Edu tá lá no Curitiba também, tá bem acima do peso, né? A não ser que ele tenha melhorado. Então. Mas a própria mudança, o cara acaba perdendo foco. Aqui talvez seria diferente. Não sei, porque também alguma coisa teve pro Cruzeiro não querer ficar. E outra coisa, esses jogadores criativos aí, com sinceridade, agora que a gente enxerga, olha só, o Lucas Silva, que é segundo volante, que deu um poder de criatividade maior. Que o Cruzeiro tinha era muita velocidade pelos corredores e com os laterais voando. O Cruzeiro, até um determinado momento do campeonato, ele tinha os 2 melhores laterais do Brasileirão. O William pela direita e um erro grotesco, né, do Pepa. O Palácio não joga metade do que joga o William. E o Marlon pela esquerda, que até teve uma queda de rendimento também. Mas esses 4 jogadores, né, os 2 laterais e os 2 pontas, esses aí sim, o Cruzeiro pegando firme, né, chegando junto, marcando forte e saindo em velocidade. Porque quando o Cruzeiro tinha a bola, o que ele menos tinha é criatividade. Não é? Pelo menos para mim. Mas tem um detalhe. Em muitos jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro chegou a perder, às vezes, criando 20 oportunidades. E dessas 20 oportunidades que passavam pelos pés dos caras, eram inúmeras que, se você tivesse um cara de qualidade, você teria feito. E aí, dessas 20, você não fazia. Ou fazia um gol e perdia. Então, o Cruzeiro tinha um volume de criação, não a qualidade dos caras, mas pelo estilo de jogo, a organização. Sim. O número de chegada do Cruzeiro, a gente viu inúmeras partidas, chegou 25 vezes, o outro time chegou 7, 8 e ganhou.
Por quê? Tinha um cara lá que era mais eficiente, tinha um aproveitamento melhor. E o Cruzeiro não tinha isso, aliás. Isso é uma tônica, não é só desse ano, não. Isso é de muito tempo que vem. O Cruzeiro cria, independentemente se for ali na lateral, no meio, a organização leva a bola. Só que o que acontece? Você não tem um finalizador.